Estamos de volta aqui no Papo com ela e hoje a gente recebe para o nosso bate-papo o analista técnico de gerência e conexões institucionais do Sebrae Mato Grosso, Sandro Rossi de Carvalho, e o superintendente da Federação das Indústrias de Mato Grosso, Mauro Santos. E a gente fala sobre como fica a relação de empresas e consumidores na pandemia e na retomada dessa relação. Muito obrigado por terem aceitado o nosso convite para que a gente pudesse fazer esse bate-papo. A gente vem falando um pouquinho sobre as modificações que essa relação de consumo ela teve com o advento da pandemia. Sandro, o que agora veio para ficar e de que forma o comerciante, o empresário precisa olhar para esse novo cenário? Acho que assim, é muito importante a gente dizer que as coisas não vão voltar mais ao normal, né? Esse é o nosso novo normal. Essa pandemia ela trouxe uma mudança nessa relação de consumo que faz com que agora o empresário tenha que cada vez mais demonstrar ao cliente que ele tem uma questão de biossegurança com o seu empreendimento, com o produto que ele está vendendo, ou que ele passa segurança para que esse cliente volte a consumir o produto dele. Então esse comportamento novo do consumidor tem que ser analisado pelo empresário. O que leva o consumidor de volta à loja? O que leva ele de volta ao restaurante? O que nós, enquanto consumidores, estamos procurando nessa relação? É esse estudo que o empresário vai ter que estar muito atento para cada setor agora da economia. A gente está vendo a retomada dessas atividades, né? Você disse, esse é o nosso novo normal e o empresário, o empreendimento tem que estar atento a isso. Como fazer o diálogo com quem consome, né? De que maneira eu vou conseguir atingir esse público? As ferramentas continuam sendo as mesmas, as políticas para que eu consiga uma comunicação efetiva, ela se renova? Como que você vê esse aspecto? Eu acho que as políticas de consumo elas se renovaram, né? Hoje a comunicação do empresário, se ela tinha que ser transparente, agora ela tem que ser muito mais. Agora é o momento que a pessoa vai ter que passar essa segurança para o consumidor. Então você se comunicar não é somente aquilo que você deixa colado em um cartaz, não é somente aquilo que você coloca em uma propaganda, mas é aquilo que o cliente vai perceber ao entrar no seu estabelecimento. É ele chegar e ele encontrar esse valor, essa segurança colocada dentro do seu estabelecimento. Então é uma comunicação que agora tem que ir ao encontro dessa segurança que a sociedade está procurando. Por exemplo, como que eu vou entrar numa loja hoje para experimentar uma roupa? Então essa relação de consumo mudou, porque o decreto não permite que roupas sejam experimentadas. Aí vamos pegar uma pessoa como eu, que tem quase 2 metros de altura. Como que você compra uma roupa sem experimentar? Então é complicada essa relação de consumo, principalmente no Brasil, onde a gente não tem um padrão dentro da parte, por exemplo, da confecção. O M de uma marca para outra muda, o G muda. Então, essa relação de consumo vai depender muito agora dessa segurança. Então, essa comunicação com o empresário e o cliente, ela vai ter que ter muita transparência e passar muita segurança nesse momento. Mauro, quando a gente pensa nesses novos aspectos, nessa nova forma de relacionamento, a tecnologia se faz muito presente? Se faz. Michele, desde o início da crise, né, do início da pandemia aqui no Mato Grosso, que foi por volta ali de meados de março, a Federação das Indústrias criou um comitê de crise justamente para apoiar, né, o industrial, o empresário, a enfrentar esse momento de uma maneira mais leve, né, diante de tantos desafios e tantas dificuldades. E uma das ações que fizemos foi, primeiro, municiar o empresário e o gestor empresarial com informação de qualidade para que ele possa tomar uma decisão, né, mais rápido e mais acertada. Primeiro, para garantir a sobrevivência da empresa, nessa fase mais crise da fase mais aguda da crise, e depois aproveitar ao máximo o período de retomada. Nós temos a consciência que não será fácil, nem durante a tempestade, nem pós-tempestade, mas ele pode se preparar para aproveitar as oportunidades ao máximo.
Dentre elas, foi trazer grandes especialistas nacionais. Uma palavra-chave, mais do que nunca, para a indústria, para as empresas, é a inovação, né? A inovação, ela é o principal ativo do século XXI. E com a crise Covid, ela se tornou indispensável. O que as pesquisas atuais demonstram? Quem que é esse novo consumidor da fase Covid e da fase pós-Covid? É aquele consumidor que quer comprar bem, ele quer comprar barato e ele quer comprar rápido. E o empresário ele só consegue fazer isso se ele mesclar dentro de sua estratégia, né, comunicação digital, né? Ele tem que ser multicanal, não basta ele ser apenas ter presença física, né? Ele tem um ponto de venda físico, ele tem que atuar muito multicanal. A indústria sofreu bastante com a crise, ela foi amenizada porque cerca de 70% da indústria de Mato Grosso está ligada aos setores essenciais, né, como construção civil, como alimentos e produtos de limpeza e saúde. Então isso amenizou um pouco o impacto na indústria, muito embora esse impacto foi considerável. Qual foi o grande aprendizado até aqui? Não basta a indústria depender apenas dos distribuidores, né? Ela precisa ter uma relação também direta com esse consumidor final. E uma das principais estratégias a ser utilizada, é utilizar os canais digitais para isso. Sandro, quando a gente fala de utilizar os canais digitais, de adotar todas essas mudanças que esse período impôs, né, sem um tempo de adaptação, ainda tem muita gente sofrendo com isso, né? Alguns empresários que ainda não conseguiram adotar essas novas ferramentas. Diante do seu conhecimento, você acredita que tenha algum setor que sofre mais nessa migração, vamos dizer assim? Eu acho que a grande questão, a palavra que você falou, é a adaptação. Nós fomos colocados, o Brasil, assim como boa parte do mundo, nós passamos a ser digitais por conta de um vírus. Uma noite, amanhecemos e anoitecemos, nos tornamos digitais no outro dia. Então, o mundo virou uma conectividade o tempo todo. E nós não estávamos preparados para o grande volume que tem de mídia digital. A mídia digital ela tem que ser usada dentro de uma sabedoria quando eu falo de negócios. É diferente quando eu uso a mídia digital para postar, para mandar recado para um amigo, para fazer o meu Facebook, meu WhatsApp. Quando eu estou falando de negócio, é o momento que eu tenho que ser estritamente profissional nessa colocação. Eu não posso bombardear o meu cliente com informações que não sejam relevantes para ele. Então eu tenho que saber quem é o meu cliente, qual é o gosto daquele cliente, qual é o produto que ele tem que interesse. Então quanto melhor eu qualificar a informação para enviar para esse cliente, melhor é o meu resultado. Então usar as ferramentas digitais, e que elas são gratuitas, diga-se de passagem, você não tem custo para o uso da maioria delas hoje, a não ser que você vai trabalhar com dados analíticos, aí você vai ter algum custo, mas é muito pequeno, mas você tem que ter a sabedoria para utilizar isso daí. Então não é simplesmente pegar o seu WhatsApp e todo dia disparar para todo mundo uma campanha, mas é segmentar, é saber escolher o que enviar para esse cliente. Então isso é o poder da comunicação digital, é você conseguir fazer uso dessa ferramenta dessa forma estratégica. Então dentro dos segmentos, a gente tem N segmentos que poderiam ser muito afetados, mas nós tivemos segmentos que conseguiram utilizar disso muito rapidamente. O segmento de alimentação fora do lar conseguiu se utilizar das mídias digitais rapidamente. Tem alguns segmentos de confecção que conseguiram se utilizar disso para enviar aquela parte de commodities, ela mandava para a sacola, que eles falam, né? Para entrega lá para a pessoa escolher na casa dela. Então, usar isso como sabedoria é muito importante. Então, não basta eu sair criando e postando e mandando. Tem que ser muito profissional nessa relação das mídias digitais entre cliente e empresa para valorizar cada cliente com a informação correta. Mauro, o que você considera que vai ser o maior aprendizado para Mato Grosso nesse momento da crise? Olha, alguns aspectos são bastante importantes. Hoje a empresa, a indústria, né, as empresas de um modo geral, não pode pensar só mais em lucro, né, Michele? Só em dinheiro, né? Tem resultado financeiro.
a sociedade está olhando o outro lado, né? Qual a sua responsabilidade social? Então, a maioria das empresas, as empresas bem-sucedidas, elas precisam, sim, dar um retorno à sociedade. Então, esse consumidor, novo consumidor, ele está olhando isso, né? Além da sua atividade fim, né? além da oferta do seu produto e serviço, o que mais você está oferecendo à sociedade? E a gente está vendo diversos excelentes exemplos em todos os setores, particularmente na indústria. Tivemos aí a união das indústrias sucroalcooleiras, que doaram mais de 200 mil litros de álcool em gel para os hospitais, para a saúde pública. Temos o exemplo do próprio Senai, que está fabricando mais de 1 milhão de máscaras para o Estado, para atender também essa demanda da saúde pública. O sistema Fiente, através do Senai, está consertando mais de 100 respiradores, né, os ventiladores, para tratamento das pessoas. E o SESI, ele produziu um guia, o Guia do Trabalho Seguro, né? Por quê? Porque o sistema Fiente ele não defende o trabalho a qualquer preço, sabe? Vamos abrir de qualquer forma, aumentando o risco de contaminação. Não, temos que abrir sim, porque a atividade econômica é importante. A gente precisa manter empresas vivas e também empregos, né? Para que a população tenha uma renda. Só que isso tem que ser feito com toda a segurança. Então, o SESI ele preparou esse guia, baseado nas melhores práticas mundiais na prevenção da Covid, como o uso de álcool em gel, a distância mínima entre pessoas, né? Medir as temperaturas, ter um protocolo adequado caso alguém tenha alguns dos sintomas, o que fazer com ele de forma adequada. Então, todos esses cuidados, o sistema Fiente divulgou às indústrias para que elas trabalhem de forma segura. Do outro lado, tem um consumidor vendo isso, né? A responsabilidade social dessas empresas. Então, esse é um dos grandes aprendizados. Além de introduzir ou de agregar inovação ao seu negócio, tem também o olhar social, um olhar preocupado com o próximo, tanto em sentido da manutenção de empregos, quanto no sentido de controlar a pandemia para que ela fique em níveis os mais baixos possíveis. Você disse para a gente que Mato Grosso sentiu o impacto, mas sentiu de uma forma mais leve, digamos assim, pelos ramos que as indústrias aqui atuam. Né? Você podia falar para a gente um pouquinho em números de quanto teria sido esse impacto até o momento? Olha, na verdade, Michele, nós sentimos impactos, né? Talvez ele foi menor do que alguns setores, especialmente comparado com outros estados do Brasil. Mato Grosso, ele, graças a Deus, ele vive uma realidade diferente por causa da pujança do nosso agronegócio. O próprio governo do estado recentemente falou isso, que apesar da pandemia até aqui, as finanças do estado ainda estão sob controle. Por quê? Porque aqui a gente cresce, Michele, a níveis asiáticos, né? Crescimento chinês, Mato Grosso tem acima de 10%, 12% de crescimento do PIB. Isso nos ajuda a sentir um pouco menos impacto, embora a gente o tenha. Mas lá na Federação das Indústrias, nós temos o IEL, que é o Instituto Evaldo Lodge, que entre as suas atividades está pesquisa de mercado. Então o IEL, ele monitora para a gente, lá no sistema, os impactos negativos, né, da crise Covid nas indústrias. O que a gente percebeu? Que 91% das indústrias tiveram impacto. 75% tiveram mais impacto, principalmente com a queda nas vendas, motivada com cancelamento de pedidos, houve queda nas exportações. 15% dessas indústrias desligaram, elas tiveram que demitir, né, devido à sua necessidade financeira. Mas grande parte ainda tem conseguido sobreviver, principalmente com o melhor resultado, principalmente indústrias ligadas à indústria da construção, que essa não parou, e indústrias ligadas à indústria da alimentação, né? Porque a gente percebe, quando você analisa os gráficos, o consumo de alimentos, né, ele até aumentou um pouco porque as pessoas estão mais concentradas em casa. Então isso ajudou a amenizar um pouco o impacto negativo nas indústrias.
Sandro, como o Mauro falou para a gente, algumas indústrias fizeram desligamentos, né, tiveram que demitir pessoas. Algumas empresas também até acabaram fechando as suas portas porque não conseguiram passar por esse momento em que foi determinado o fechamento de portas para que a gente tivesse uma contenção da pandemia. Isso significa que a gente pode ter mais pessoas empreendendo por necessidade? Exatamente, isso já está ocorrendo, né? No Mato Grosso, especificamente, nós tivemos aí uma pesquisa feita pelo Sebrae junto às micro e pequenas empresas. A queda de faturamento deles chegou a 70%. No início da pandemia, a gente já tinha um estudo que foi feito, onde o caixa dessas empresas era para, no máximo, 27 dias fechadas. E nós já estamos aí estendendo para mais de 60 dias parado. Então, essas empresas, elas fecharam, algumas não vão reabrir mais. Já tivemos as demissões também, dados do CAGED já mostram isso esse mês. O volume de demissão no Brasil, no Mato Grosso também ocorreu. Só que a gente também está tendo o número de abertura. Entre março, abril e maio, abriram mais de 6 mil novos microempreendedores individuais, que são os que nós acreditamos que são por necessidade. Então, essas pessoas estão começando a empreender, estão indo para o mercado para poder manter o sustento, mas também vai nascer aí empreendedores de sucesso. Porque é na crise que algumas pessoas estão descobrindo também novas oportunidades, novas maneiras de fazer. Como foi colocado pelo Mauro, a inovação faz parte de você conseguir sair da crise, nós vamos ter que inovar. Então, esses empreendedores estão nascendo dentro de um momento importante, fazendo às vezes a mesma coisa, mas num modelo diferente, num modelo novo, já para esse novo cliente que está no mercado. A gente vai a um breve intervalo comercial e voltamos daqui a pouquinho conversando aqui no Papo com Ela.